Fala galera do Nuvens de Valores, 21 de agosto de 2023, segunda. Nesse vídeo vamos trazer uma atualização gráfica referente a alguns ativos que a gente sempre traz aqui no nosso canal. Ressalto sempre, lembrando sempre para vocês, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou de venda. A gente estuda os ativos de acordo com alguns indicadores que a gente sempre traz aqui no canal para vocês. Vamos começar com o IFCM3, que a gente está devendo uma atualização aqui para vocês. Nessa segunda-feira fechamos no R$ 1,78. A gente está aqui no nosso gráfico semanal. Começamos a semana aqui nessa segunda-feira com uma queda de 4,81%. E olha só, vamos ver aqui rapidamente o gráfico semanal de FCM3. Dá uma olhada aqui no gráfico passado. A gente observa que o gráfico segue trabalhando abaixo das duas médias pretas, a média exponencial e aritmética de 50, segue com a nuvem vermelha no futuro, abaixo aqui também o preço das nuvens, a gente pensando mais no longo prazo, permaneceria aqui a princípio numa tendência mais baixista sem grandes novidades, mas o que nos chama a atenção, conforme a gente tem conversado nas últimas semanas sobre IFCM3, a gente estava aqui de olho, quem sabe, no fechamento acima dessa média vinho, que é a média lenta do nosso indicador nuvens de Ichimoku, a média de 26 períodos do nosso Ichimoku, média rápida verde-limão, a média mais rápida do nosso canal, de 9 períodos, a Tenkan, e essa média vinho é a Kiju, a média clássica do nosso Ichimoku. A semana passada, a IFCM3 fechou no R$ 1,87, a nossa média lenta do Ichimoku estava na região aqui do R$ 1,82,5, ou seja, R$ 1,83. Fechamos acima dessa média lenta do Ichimoku. Deixa eu trazer para vocês aqui o que andou da semana passada. Percebam, fechou aqui no R$ 1,87 e a média vinho estava aqui um pouco abaixo. No entanto, a gente não conseguiu fechar acima da nossa exponencial de 21, a nossa média vermelha, e nem também fechamos acima da nossa média verde-limão, que é a média de 9 aqui, a Tenkan, do nosso Ichimoku. Seria interessante ter fechamento aqui acima do R$ 1,95, para a gente compreender, quem sabe, o início de um movimento aí mais interessante em FCM3, mas pelo menos a semana passada teve um fechamento acima da média vinho. Então, trazendo os principais pontos para essa semana, por enquanto temos, olha só, uma média rápida do Ichimoku no R$ 1,95, a média exponencial de 21 na região aqui do R$ 1,87, que pode também servir como uma região de resistência, e a gente não gostaria de ver o ativo perdendo essa média lenta aqui, a média vinho, porque muitas vezes a gente até estuda aqui no nosso canal, faz um fechamento acima da média vinho e na semana seguinte devolve e muitas vezes pode marcar, por exemplo, trazendo uma hipótese, uma região aqui de topo. Então seria interessante já ficar também atento a essa hipótese. Mas a gente não gostaria de ver, então, o IFCM3 pelo menos um fechamento acima do R$ 1,83 aqui, para a gente não perder essa média lenta aqui do nosso Ichimoku. A gente chama atenção também que a nossa linha de atraso do Ichimoku, a nossa linha azul, percebam essa linha azul aqui, ela é sempre a próprio preço plotado no passado, ela permanece abaixo dos candles. A gente já estudou, já conversou sobre essa linha, é uma linha importante de momento, é uma linha que muitas vezes os traders de Ichimoku utilizam como filtro de entrada, ou até mesmo como filtro de saída, ou encerramento de operação. A gente gostaria de ver essa linha azul cortando o preço aqui, para indicar, quem sabe, o início de um momento mais comprador em FCM3. Claro, estaríamos ainda longe da condição ideal do Ichimoku, seria o preço trabalhar acima das nuvens, a gente já tem também uma Chico Span acima das nuvens, essa linha azul, mas para a gente acreditar no início de um começo aqui, quem sabe, de uma reversão, seria interessante fechar acima dessas três médias e a gente ver essa linha azul aqui cortando o preço. Não quer dizer, claro, que tendo essas condições que o ativo vai disparar, mas é a condição que a gente gosta de estudar aqui no nosso Ichimoku. A gente chama atenção também que por algumas vezes ela veio trabalhar aqui, por exemplo, próximo da exponencial de 21 e caiu. Depois, olha só, outro momento aqui, outubro de 22, próximo da média vinho, exponencial de 21, caiu. Então, a média exponencial de 21 no semanal é uma média interessante. Muitos traders gostam de trazer apenas as nuvens de Ichimoku, sem mais indicadores, mas aqui no canal é o jeito que a gente gosta de estudar e assim a gente vai permanecer. Vamos continuar aqui também com os demais indicadores do nosso canal. O nosso DMI verde segue acima do vermelho, movimento interessante aqui, por mais que a nossa linha azul, o nosso ADX ainda não tem o nível de 15, 20 ou até mesmo 25, ou seja, ainda não temos uma tendência aqui segundo o nosso ADX,
pelo menos o nosso DMI positivo permanece acima do vermelho, é o mínimo que a gente gosta de ver. A gente sempre também vai amparar a nossa análise com base no nosso DMI. A gente gosta de ver o verde acima do vermelho, indicando uma direção de movimento aqui mais altista. Então a gente observa que a IFCM3, por mais que ela fez um movimento bem interessante, com uma mínima aqui nos 89 centavos na semana de 15 de maio, depois ela fez uma pernada interessante até mais ou menos os R$ 2,34. E aqui no momento a gente está de lado nas últimas semanas. E a gente observa o quê? Nosso ADX também, olha só, perdeu o nível de 15 aqui na semana de 26 de junho, indicando uma possibilidade de movimento mais lateral. E é exatamente o que a gente tem visto aqui em FCM3. Então, a gente ainda segue de lado. Foi interessante, a gente chegou a fazer fechamentos acima da exponencial de 21, depois fechou abaixo. Semana passada fechamos acima aqui da nossa média lenta, mas a exponencial de 21 a gente não foi contemplado com esse fechamento. Então, o que a gente gostaria de ver essa semana? Mínimo fechamento acima do R$1,83, para a gente não perder essa média importante do Ishimoku. E aqui um fechamento bacana, mínimo também, quem sabe um fechamento acima do R$1,95. Teria que ter uma movimentação bem interessante para os próximos pregões dessa semana, mas a gente sempre traz aqui os pontos ideais da semana. A pretensão não é adivinhar o futuro, é apenas analisar o presente para a gente traçar aqui possibilidades. A semana passada teve uma máxima também de R$ 2,11, também interessante a gente trabalhar com esses pontos como possibilidades de resistências que a gente gostaria de ver essas resistências sendo rompidas para a gente acreditar que o ativo pode continuar seu movimento aqui de valorização, que fez fundo em maio. E, claro, temos as médias aqui pretas de 50, trazendo para vocês para essa semana. A exponencial de 50 está na região dos R$ 3,24, a aritmética dos R$ 2,88, que são médias importantes para quem gosta de trabalhar com gráfico semanal. Sempre a gente gosta de ver, a partir do momento que faz o fechamento acima dessas médias, elas servirem como suporte e não como resistência. Pensando já no investidor mais de longo prazo aqui também do nosso canal, já que são médias mais para quem pensa no prazo um pouco maior no gráfico semanal. Ressalto sempre, não é recomendação, a gente só estuda o gráfico aqui para vocês. Para quem acompanhar nosso canal, pode começar a entender melhor a movimentação dos preços, pode começar também a entender quando vale o risco, pensando para quem gosta também de comprar o ativo em momentos interessantes, quando a gente começa a ver, seja o início de reversão, ou até mesmo quando o ativo já está numa franca tendência altista e faz algum tipo de recuo próximo às médias do Ishimoku, próximo às médias de 50, próximo às nuvens, para comprar num ponto interessante onde o stop fica mais barato caso a operação não dê certo. E ressalto sempre, importante gerenciar o risco de vocês. O sucesso na renda variável tem muita relação também com o gerenciamento de risco. E vamos continuar agora o nosso vídeo, vamos de AR3 para dar continuidade a AR3 na tela. A AR3 agora no gráfico semanal, hoje segunda-feira, dia 21, fechamos no R$ 1,03, a gente começa a semana com uma queda de 1,90%, estamos aqui no nosso gráfico semanal, a gente sempre gosta de dar uma olhada nas últimas movimentações do preço, como está o preço em relação às médias, em relação às nuvens de Ishimoku, e o que temos segue aqui a mesma condição, nuvem futura vermelha, a gente segue abaixo das nuvens de Ishimoku, abaixo das duas médias pretas aqui do nosso canal, exponencial de 50 e aritmética de 50, pensando já mais um médio, até mesmo longo prazo aqui, as nossas médias de 50. E o que temos? Nas últimas semanas a gente chamou muita atenção que a gente tinha uma possibilidade, para quem acompanha a nossa análise da AR3 há bastante tempo, a gente já tinha traçado aqui essa região de suporte do gráfico mais ou menos desde abril, se eu não me engano, faz muito tempo que a gente tem essa linha aqui traçada. A gente muitas vezes deixa o desenho no gráfico porque a gente nunca sabe quando o preço realmente vai embora e vai voltar, ou simplesmente vai de uma vez e não volta nunca mais. Então alguns desenhos a gente sempre deixa aqui no nosso gráfico, para quem acompanha as nossas análises, a gente sempre ser uma continuação aqui as nossas análises para vocês. Então a gente tinha uma possibilidade de uma região de suporte e a gente chamou a atenção aqui que na semana de 10 de julho, quando fechou ainda no R$ 1,22, a gente não gostou que essa região que a gente desenhou aqui como suporte, ela funcionou como suporte ainda na semana de 26 de junho, no entanto, na semana de 10 de julho, a gente perdeu, fechou até na mínima na semana aqui, quando foi de 10 de julho. A gente ainda trouxe para vocês esse candle
de 24 de julho, que chegou a tocar quase nessa região antiga aqui de suporte. A gente chamou a atenção que poderia, sempre são possibilidades, não tem como a gente adivinhar o futuro, mas a gente vai estudando a movimentação do preço. A gente gostaria de ter visto um fechamento aqui acima de R$ 1,28 para ela voltar para essa região aqui de suporte perdida. No entanto, perdeu a mínima da semana de 24 de julho, que foi no R$ 1,17, e o ativo continuou seu movimento de queda. E o que temos aqui? A gente tem fechamento abaixo das duas médias pretas, e a gente gosta de ver o que? As duas médias do Ishimoku também, principalmente a nossa média vinho, que é a média de 26 períodos, aqui a nossa média longa, a nossa média mais lenta do Ishimoku, tá? Essa semana na região do R$ 1,36. Olha só, quando ela perdeu a média lenta do Ishimoku na semana de 26 de junho, a média vinho do Ishimoku começou a servir como uma região de resistência e a gente não conseguiu mais fechar acima dessa média vinho, que a gente gosta de ver aqui sempre o ativo trabalhando, seja como a média vinho como um suporte ou o mínimo quando o ativo começa a fechar acima dessa média vinho, para quem sabe a gente acreditar no movimento aí, seja de reversão, de continuidade de tendência, enfim, a gente sempre combina os indicadores. Para quem acompanha nós há mais tempo já sabe mais ou menos como a gente analisa os ativos. Então, no momento semanal da L3 abaixo de todas as médias, a nossa linha azul, que é a nossa Chico Span, voltou a cortar também nas últimas semanas abaixo do preço, indicando um momento mais baixista, então sem grandes novidades. E outro ponto interessante que a gente vai ficar muito atento aqui no nosso gráfico é referente à mínima do R$ 1,10, referente a esse fundo aqui anterior, que a gente mencionou já. Entre fevereiro e abril de 2023 tivemos uma mínima aqui no R$ 1,10, que vamos deixar aqui marcado também no nosso gráfico. Quem sabe algum fechamento acima do R$ 1,10 para a gente ver algum tipo de movimentação aqui de recuperação do ativo, para quem sabe a gente estudar uma possibilidade de hipótese do fundo aqui de fevereiro a abril de 23 sendo respeitado. Mas a semana passada foi o fechamento no R$ 1,05, ou seja, foi um fechamento já abaixo dessa mínima que tivemos na semana de 13 de fevereiro de 2023. Essa é aqui a situação, rapidamente trazendo as médias e as nuvens de Ishimoku. Vamos também trazer para vocês os nossos indicadores. A gente já tinha trabalhado a ideia também que o nosso DMI negativo cruzou acima do positivo desde a semana de 26 de junho. A gente ainda tinha um ADX aqui abaixo do nível de 15, ou seja, ainda dava para trabalhar com uma ideia de um movimento mais lateral aqui em AL3, mas olha só, a partir do momento que a gente teve o fechamento, olha só, acima do nível de 15, na semana de 7 de agosto, e o nosso ADX já está aqui na região do 18. Muita atenção, a gente não gosta de ver o nosso ADX ganhando velocidade nível de 15, ou até mesmo, principalmente o nível de 20, e a gente vai observar quem está acima, é o vermelho ou o verde. Então a gente observa que a direção de movimento pelo DMI é negativa, é baixista, e o nosso ADX ganhando força. Então seria, entre aspas, como se fosse uma tendência baixista ganhando força no nosso gráfico semanal, segundo esses indicadores. Claro, a gente combina os indicadores e traz aqui uma análise para vocês, mas a gente não gosta de ver o nosso DMI vermelho acima do verde, e principalmente quando o nosso ADX ou a linha azul vai ganhando força. Qual seria o movimento que a gente gostaria de ver aqui no DMI ADX da L3? A gente gosta de ver o verde acima do vermelho e não o nosso ADX aqui ganhando força, conforme acabei de mencionar para vocês. Olha, trazendo aqui o movimento passado da L3 como forma de exemplo, claro, não quer dizer que o movimento vai se repetir, mas olha só por quantas semanas o nosso DMI vermelho vai ganhando força, e depois que o nosso ADX aqui vai ganhando também força, velocidade, indicando o que? É força na tendência. Quem está acima é o vermelho, então uma força na tendência baixista. Percebam que por alguns momentos, olha só, agosto de 21, o ADX vai perdendo força, o DMI verde e vermelho fica brigando aqui uma região. Agora pode ser de acumulação, distribuição, vai depender do movimento aqui que a gente vai observar no gráfico. A partir do momento que um dos DMIs ganha força, ganha níveis, e a gente vê o nosso ADX ganhando força, aí a gente já começa a observar principalmente o movimento de tendência. Muita atenção, que a gente não gostaria de ver esses movimentos se repetindo aqui. Vai se repetir? Não vai se repetir. Eu não tenho bola de cristal, não tenho como adivinhar o futuro, é apenas fazendo uma fotografia desse movimento aqui nessa segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. E trazendo rapidamente os demais indicadores, o nosso Money Flow Index já cruzou aqui. Na semana passada cruzou o nível de 50. Quando perde o nível de 50, a gente gosta de ver na semana seguinte, de preferência, ele retomando o nível de 50. E vamos ver como que observa esse nosso Money Flow Index nessa semana. Claro, o primeiro dado aqui, estamos na segunda-feira, então vamos desconsiderar nosso IFR
no nível de 36, 35, ou seja, abaixo do nível de 50, uma força aqui mais baixista pelo nosso IFR. O nosso Money Flow Index cruzou o nível de 50 a semana passada e o nosso estocástico já está cruzado para baixo há muitas semanas e estamos aqui abaixo do nível de 20, ou seja, entre aspas, numa região de sobrevenda, mas claro, a gente está abaixo das médias de 50, abaixo das nuvens, e é mais interessante trabalhar essa ideia aqui de sobrevenda, principalmente quando estamos no movimento de tendência altista, principalmente até acima das nuvens, para quem sabe a gente comprar aqui numa operação acreditando, ou seja, dentro de uma tendência altista, comprar num preço, entre aspas, barato, aqui segundo o nosso estocástico. Mas a gente gosta de ver principalmente o nosso IFR acima do nível de 50, de preferência até acima do nível aqui de 60, indicando mais força na tendência do movimento aqui mais altista, segundo o nosso IFR. A gente combina os indicadores, tem preferência principalmente pelo nossas médias de Ishimoku, as nossas médias de 50 e, claro, sempre de preferência também buscar movimentos a favor do nosso DMI, que a gente trabalha aqui DMI e Shimoku, uma boa dupla para analisar os gráficos para vocês. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal. A ideia é dividir estudos, não é adivinhar futuro, não é fazer recomendação, é apenas compartilhar conhecimento. Espero que tenham gostado. Forte abraço, bons investimentos.